Nos últimos tempos, a ciência fez descobertas interessantes. Além do sucesso na área de TI, exploração espacial e engenharia mecânica, a genética também está se desenvolvendo com sucesso. Agora, os cientistas são capazes de reproduzir e cultivar artificialmente uma subespécie incomum de animais úteis. No vídeo de hoje, falaremos sobre eles. Aqui está uma lista de 10 animais que foram criados por cientistas. Desfrute assistindo e vamos lá! Cães zumbis. Em 1940, cientistas da União Soviética divulgaram um vídeo mostrando como eles mantinham várias cabeças de cães vivas por várias horas. Esses cães podiam mover as orelhas em resposta a estímulos e até lamber o rosto. Cientistas desse experimento disseram que um sistema circulatório artificial sustentava a vida na cabeça dos cães. Em 2015, cientistas da Universidade de Pittsburgh conduziram um experimento semelhante. Eles substituíram o sangue dos animais por oxigênio e solução salina. Os cães tiveram parada cardíaca e foram registrados como clinicamente mortos. Poucas horas depois, os cientistas devolveram o sangue dos cães e os submeteram a um choque elétrico. Como resultado, os cães foram ressuscitados. Os resultados dos experimentos foram publicados no Intensive Care and Emergency. O anuário afirma que, graças a esse avanço científico, os cientistas em breve poderão salvar vidas. Essa tecnologia pode ser usada para pessoas que perdem sangue muito rapidamente após uma lesão, quando os médicos não podem ajudá-las com os métodos convencionais. Acredita-se que, com o financiamento adequado, os primeiros testes em humanos dessa técnica serão realizados nos próximos 2 anos. Sapo transparente. As rãs são frequentemente dissecadas em escolas e universidades em todo o mundo para que os alunos possam aprender mais sobre a biologia e anatomia. A principal razão para isso é que elas são facilmente acessíveis. Além disso, a localização dos órgãos internos de uma rã é aproximadamente semelhante à de um humano. Felizmente, em breve será possível estudar as rãs sem cortá-las, graças aos experimentos de laboratório que estão sendo conduzidos no Japão. As rãs de vidro têm uma mutação natural que reduz a quantidade de pigmentos em sua pele, tornando-as translúcidas ao nascer. Cientistas da Universidade de Hiroshima criaram sapos seletivamente para aumentar essa mutação. Como resultado, eles foram capazes de criar sapos completamente transparentes. Quando você olha para essas rãs, pode literalmente ver seus órgãos, paredes dos vasos sanguíneos, esqueletos e músculos. Ao estudar um sapo como este, você pode ver o funcionamento de seus órgãos internos. E o mais importante, como doenças como o câncer se desenvolvem dentro do corpo. Este animal transparente assustador pode ser extremamente útil em experimentos educacionais e médicos. Quimera porco-humano. Quimeras são organismos criados pela fusão de células de 2 animais diferentes. Uma quimera criada em laboratório é um assunto controverso na comunidade científica. Em janeiro de 2017, cientistas do Salk Institute for Biological Research, na Califórnia, anunciaram que haviam criado com sucesso um híbrido humano-porco. Uma equipe de cientistas injetou células tronco humanas em um embrião de porco e as implantou em uma porca. Embriões humanos e suínos puderam se desenvolver por apenas 28 dias, o que é 1/3 da gravidez de um porco. Em seguida, os embriões foram extraídos. O principal cientista, Juan Carlos, disse que desta vez é suficiente para entender como as células humanas e de porco se misturam, mas não o suficiente para suscitar disputas éticas sobre quimeras de animais adultos. Um dos obstáculos ao cruzar genes animais e humanos é a ideia de criar animais potencialmente inteligentes, com cérebros humanizados, o que pode, entre outras coisas, dar a santidade do direito à vida de diferentes animais. No entanto, essa abordagem inovadora é considerada extremamente valiosa, pois pode se tornar a base para a criação artificial de órgãos humanos, que poderiam ser usados em transplantes. Rato vacante. O rato da orelha
foi criado por Charles Vacante na Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts em 1997. A equipe de Vacante conseguiu fazer crescer a cartilagem em forma de orelha nas costas do rato, implantando células de cartilagem de vaca e um molde de orelha biodegradável, que mais tarde foi inserido sob a pele do rato. Após o crescimento da cartilagem, o molde desapareceu e então o rato Vacante apareceu. As fotos desse rato geraram uma onda de polêmica. Muitas pessoas começaram a se pronunciar contra o uso cruel e sem sentido de animais para fins científicos. Por outro lado, o próprio Charles Vacante afirmou que esse experimento mostrou que mesmo estruturas complexas como a cartilagem podem ser cultivadas artificialmente em organismos. Assim, o cientista disse que, no futuro, esse experimento poderia se tornar a base para a potencial criação artificial de órgãos internos e outros materiais que poderiam ser úteis para fins médicos. Mosquitos de morte súbita. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morram por picadas de mosquitos todos os anos, pois os mosquitos são portadores de várias doenças mortais, como a malária. É por isso que cientistas da empresa de biotecnologia Oxitec criaram uma invenção ambiciosa destinada a combater esses insetos. Eles desenvolveram mosquitos machos e fêmeas, geneticamente modificados, cujas larvas tiveram que morrer antes de amadurecer e se transformar em mosquitos crescidos. Eles chamaram sua invenção de mosquito da morte súbita. Pensava-se que, se você colocasse um enxame desses mosquitos em um ecossistema onde os mosquitos comuns são dominantes, o número de casos de malária diminuiria drasticamente. Em 2019, a Oxitec lançou 19 mil desses mosquitos na ilha caribenha de Grand Cayman e, a cada ano, importava 3 milhões de mosquitos de morte súbita. De acordo com o relatório, o teste foi bem sucedido porque a população de mosquitos foi reduzida em 80%. No entanto, a comunidade científica não aprovou este experimento, visto que não é necessário destruir todas as espécies de insetos, pois isto prejudicaria o ecossistema global. Mariposas estéreis do lagarto rosa. Há apenas 10 anos, o lagarto rosa era uma das pragas mais perigosas da América. Essas mariposas pequenas, mas agressivas, devastaram impiedosamente os campos de algodão nos Estados Unidos. Danos nas colheitas e medidas preventivas custam ao governo 21 milhões de dólares anualmente. Mas, no início dos anos 2000, cientistas do Arizona criaram mariposas estéreis do lagarto rosa, geneticamente modificadas, que foram posteriormente liberadas em uma plantação de algodão no estado. Com apenas uma geração de lagartas, a população dessas pragas caiu pela metade e, 4 anos depois, a infestação parasitária no Arizona caiu 99%. Esse experimento também gerou polêmica. As pessoas debateram se seria correto erradicar completamente a população de lagartas. No entanto, dado que essas mariposas não são tão importantes na cadeia alimentar quanto os mosquitos e que exterminá-las economizará milhões de dólares, a maioria das pessoas reconheceu que medidas para destruí-las são necessárias. Peixe com tumor. Hoje em dia, há uma tendência crescente para a criação seletiva de animais, para enfatizar suas características estéticas específicas ou anomalias. Às vezes, essa criação artificial é acompanhada por um risco para a saúde dos animais. Por exemplo, a população de peixes com tumores cresceu nos últimos anos. Um exemplo de tal criatura é o peixe flowerhorn, que tem uma protuberância na testa. Como esses peixes são considerados símbolos de boa sorte na cultura chinesa, os criadores de peixes se esforçam para criar as maiores protuberâncias possíveis em suas cabeças. Às vezes, esses tumores atingem um tamanho tão grande que forçam os olhos dos peixes a fecharem, dificultando sua defesa de predadores. Outra vítima dessa tendência de criação seletiva foi o peixinho pompom. Através de melhoramento genético, um pompom carnudo cresce do nariz do peixinho dourado. Cabra-aranha. Randy Lewis, da Universidade de Utah, estudou a seda da aranha por muito tempo e concluiu que ela é 5 vezes mais forte que o ferro. Ele decidiu injetar DNA de aranha em uma cabra. Primeiro, ele isolou o gene da aranha cruzada doméstica, responsável por codificar proteínas da teia. Em seguida, ele cruzou o gene resultante com o DNA do gene da cabra, responsável pela produção do leite. Finalmente, Lewis inseriu o DNA resultante em
em um ovo e o implantou em uma cabra. Uma aranha-cabra nasceu 150 dias depois. O leite produzido pelas aranhas de cabra é rico em proteínas de seda de aranha. O leite produzido pelas cabras-aranhas é rico em proteínas de seda de aranha. Portanto, tudo o que você precisa fazer é filtrar o leite e enrolar a seda da aranha em um carretel. Como resultado, essa cabra pode produzir muito mais seda de aranha do que uma aranha doméstica comum. O que você acha dessas criaturas? Você acha que a ciência foi longe demais? Escreva sua opinião nos comentários. Dê um like, inscreva-se no canal e ligue a campainha para não perder os novos vídeos mais bombásticos. Obrigado por assistir e veja nossos vídeos anteriores.